Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fritura em público. Os bastidores da queda de braço entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia. Denúncia contra a Fufuca. Eu peço voto para os mais de 10 mil. Desculpe. Ministro indicado pelo Centrão, envolvido em escândalo de desvio de verbas da Codevasf. O problema é o preço. Imprensa contabiliza gastos com busca por fugitivos de Mossoró. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Dia 5 de abril de 2024, alô comunidade do ICL, a gente fala ao vivo da redação dos estúdios do ICL Notícias aqui de São Paulo. A nossa equipe acabando de preparar as notícias que você vai assistir em instantes. Uma saudação especial a todas e todos que nos acompanham. Boa noite para você que mora nesse país em que golpistas querem anistia. Os golpistas de 8 de janeiro. Mas estão repetindo a história, né? Anistia que já houve para os golpistas, torturadores, matadores da ditadura de 64. Estão falando em anistia de novo. Nós vamos tratar desse assunto e vamos falar também sobre o embate dentro do governo, a disputa pela Petrobras, que envolve interesses muito fortes, né? E a campanha midiática, hein? Há uma campanha midiática permanente contra o governo. A gente fala muito dos erros, tem que melhorar a comunicação, mas há a questão também de que a imprensa não dá uma trégua para o governo, né? Capturou os 2 fugitivos de Mossoró e agora ficam fazendo conta. Quanto custou para capturar? Então é melhor o quê? Não capturar? Ou fazer como o Tarcísio, o governador, fez lá no litoral de São Paulo, né? Faz uma matança generalizada. Vamos tratar desses assuntos. A nossa equipe já pronta aqui, com as imagens separadas. A nossa direção de jornalismo. Gabriel, tudo bem? Gabriel Vento aqui. Muito bem. Pessoal, vamos adiante. Boa noite, sexta-feira chegando. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Sá. Muito boa noite, Rodrigo Viana. Muito boa noite, Chico Sá. Como disse Rodrigo, a gente tem muitos assuntos para destacar. Vamos falar, claro, dos 6 milhões que está manchetando a imprensa hoje, todos os portais para recapturar os presos lá de Mossoró. Esse é um dos assuntos que a gente vai comentar a respeito daqui a pouquinho. Vamos falar também com o professor de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Jorge Alexandre, sobre a reforma ministerial. Ele vai falar sobre essa possível, na verdade, reforma ministerial do governo Lula, né, Chico Sá? E você também está por dentro dessa história. O Lula foi a campo, foi ao Nordeste, está em busca de fortalecer a popularidade e isso tem a ver com essa reforma, porque mexeria com a comunicação. É isso. Vamos nessa. Daqui a pouquinho a gente também conversa com o Luiz Nassif para falar sobre os bastidores da fritura contra o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. Ele vai falar a respeito disso junto com a gente e também um pedido que foi protocolado no Senado, né? Na verdade, um terceiro projeto que quer anistiar os golpistas, né? Tadinhos do 8 de janeiro. Vamos daqui a pouco ver qual é o nome do autor, né? É bom a gente sempre lembrar o nome desses senadores que querem anistiar os golpistas. O Márcio Bittar disse que quer encerrar uma perseguição. A gente vai falar sobre isso, lembrando que estamos ao vivaço em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta. A gente vai falar sobre também notícia internacional a partir de agora. Política internacional, Gabi. Mas eu queria só dar uma passada. O Lula, no primeiro ano de mandato, né, viajou muito pelo mundo. Até uma das críticas que foram feitas ao Lula, que ele viajou demais. Foi muito para o exterior. E nesse segundo ano, estava realmente previsto que ele fizesse esse giro aqui pelo Brasil e ele está fazendo o giro pelo Nordeste, notícias importantes. E a gente fica surpreso, porque tem notícia boa, né? Essa notícia da inauguração da Hemobras, né? Da fábrica de derivados de sangue, que é algo importante aí, e que o Lula foi inaugurar no Nordeste. E outros fatos, esse giro dele por Pernambuco, especialmente, né? Vamos falar daqui a pouco. Mas enquanto o Lula está percorrendo o Nordeste, o nosso vizinho aqui, o presidente Javier Milei, de extrema-direita, o que ele fez
nas últimas 24 horas, deixou ainda mais chocados os argentinos. Ele está fazendo uma política de choque, né? Ele vai adotando medidas uma atrás da outra, sem dar tempo das pessoas pensarem. Bom, ele desembarcou na Patagônia, em Ushuaia. Aqui ele está até com esse casaco laranja, mas depois ele botou um casaco militar para posar ao lado de uma general norte-americana, uma general dos Estados Unidos. Então está aqui a fotografia, o Javier Milei, vestido de militar, ele não é militar, né? Mas ele se vê, é o comandante em chefe, vamos dizer, das Forças Armadas na Argentina, e ao lado, autoridades dos Estados Unidos. A manchete aqui da Fórum: Milei entrega o Atlântico Sul aos Estados Unidos para, abre aspas, guerra contra o comunismo. Então, a extrema-direita segue nesta guerra imaginária contra o comunismo. No Brasil, isso aconteceu, a gente viu os golpistas ali em torno dos quartéis em 2022 e na Argentina também, né? E aqui a reunião dele com os norte-americanos, parceria para a ocupação da Antártida e ceder territórios para que os Estados Unidos coloquem um pé ali também. Então, uma parceria, é a entrega completa, né? A oposição fez violentas críticas ao comportamento do Milei, que está... Lembra que o Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e tal? É o mesmo estilo, relações carnais com os Estados Unidos, entrega-se tudo e fica por aí mesmo. Eu separei aquela matéria da revista Fórum, que traz a manchete, tem muita explicação interessante ali, separei 3 trechos para a gente mostrar aqui. Primeiro, uma fala do próprio Milei neste evento, que foi na Patagônia. Essas aspas aqui são do Milei, tá? Os argentinos, como povo, temos uma afinidade natural com os Estados Unidos. Tem que conversar com os peronistas que não pensam bem assim. Mas ele diz, ambos pertencemos a uma tradição ocidental. Vejam, ele fala de combater o comunismo, fala de tradição ocidental. Eu me sinto entrando no túnel do tempo, eu Chico, olhando isso aqui. Total. Parece que estamos na época da União Soviética. Né? Assim, Guerra Fria total. Guerra Fria. Então, pertencemos à tradição ocidental com uma cultura política e uma forma de viver compartilhada em boa parte. Ele está dizendo entre os argentinos e os norte-americanos. Uma tradição que tem em sua base a ideia da liberdade, a defesa da vida, da propriedade privada, que foram as bandeiras dos pais fundadores de ambas nações, afirmou o Milei. Isso aqui daria um debate de horas com qualquer pessoa que tenha estudado a história argentina. Eu estudei. Fiz o meu doutorado, inclusive, sobre a questão nacional na Argentina. Como é que se constrói a ideia da Argentina? Essa maneira de ver a Argentina como uma cópia, uma tentativa de copiar os Estados Unidos, é uma parte. A elite do século XIX tentou fazer isso, né? Copiando Estados Unidos, Europa, aquela ideia da Argentina europeizada. Mas junto tem uma outra tradição que é o oposto disso, que é a Argentina das tradições locais, que é a Argentina que não se curva para os estrangeiros e tal. Então, o que o Milei está fazendo é carregando a bandeira de subalterno aos Estados Unidos e fingindo que isso é a herança dos pais fundadores da Argentina. Não é verdade. De que pais fundadores que ele está falando? A gente precisa ver exatamente. Um outro trecho aqui dessa mesma reportagem, além dessa fala dele, lembrando que é uma operação casada. Então, ele traz militares dos Estados Unidos para dentro da Argentina, quase que para bater continência, para dizer, estamos juntos. E aí, um dia antes disso, o FMI fez fortes elogios ao programa econômico do Milei, que está gerando fome, desemprego e destruição nacional. Uma mão lava a outra. O FMI elogiou, está aqui, ó. Isso aqui é a fala do diretor do FMI, né? Aliás, uma diretora. O progresso até agora tem sido impressionante com o Milei, diz ela. Janeiro e fevereiro registraram superávit fiscal pela primeira vez em mais de uma década. Bom, eu não vou ler tudo, mas só para deixar o registro. Progresso é fome, destruição, desemprego. Ele está destruindo, como o Bolsonaro fez aqui, instituições culturais, instituições de pesquisa, o que pode. E aí recebe o elogio do FMI. Em troca, entrega uma base para os Estados Unidos no Atlântico Sul. E, por fim, a oposição criticando bastante tudo isso, né? O governador da Terra do Fogo, que é contrário a essa política do Milei, fez uma crítica ferrenha, eu também não vou ler tudo aqui, mas dizendo justamente que a Argentina está abandonando a sua tradição, está se curvando a um projeto que é o projeto dos Estados Unidos e da OTAN, né? É isso. Então, é muito forte. Por que está havendo esse movimento? Por que o Milei está fazendo isso? Bom, para agradar os Estados Unidos no embate com a China. Então, é defender as tradições ocidentais
combateu o comunismo e impediu o avanço da China no Atlântico Sul. Tem uma outra reportagem aqui do Infobay que fala exatamente sobre isso. Eu destaquei um trecho, se a gente puder colocar aqui na tela, já é o item 2 aqui da minha abertura, é justamente o trecho em que eles falam disso, que o Milei explicitamente diz que não vai tolerar os projetos que os chineses estavam pretendendo fazer na Patagônia, no sul da Argentina, várias parcerias. Aqui, o Javier Milei se reuniu e depois é o próximo, gente, por favor, o trecho em que fala justamente aqui, ó. Então, cancelou a construção de centrais nucleares em Buenos Aires e descartou que Beijing, que é Pequim, né? Pequim consiga ter acesso às reservas de lítio e outros minerais que a China estava negociando com o governo anterior para ter acesso a isso tudo. É estratégico na produção de baterias e para toda a indústria. Então, é um movimento do Milei como para dizer, eu sou parte, quase uma colônia dos Estados Unidos na grande disputa do xadrez internacional contra a China e Rússia. É assim que o Milei está se colocando. E isso mostra, né, tem uma ironia. Então, ele faz todas essas concessões para os Estados Unidos e tal, só que está destruindo o país, destruindo as empresas estatais, e no mesmo dia em que ele faz esse anúncio lá no sul, na Patagônia, as aerolíneas argentinas, que são a companhia aérea estatal, vai deixar de voar para Nova York. É irônico, né? Porque ele está se submetendo e querendo fazer essa parceria total com os Estados Unidos, só não vai ter como voar para lá, porque as aerolíneas não têm mais como manter os voos, porque está em situação de calamidade a empresa estatal. É a grande ironia. Mas essa questão nacional, tanto na Argentina como no Brasil, o que eu chamo de questão nacional nós vamos ter um projeto independente ou vamos aceitar que somos semicoloniais, como muita gente definia no passado nas ciências sociais. Brasil e Argentina são nações semicoloniais, porque têm independência formal, mas na economia e na política estavam alinhadas com os Estados Unidos e com a Europa. Essa questão é central no Brasil, né? Foi o que levou o Getúlio Vargas ao suicídio, foi o que levou ao golpe de 64, está aqui, ó, petróleo. No caso do Brasil é petróleo, questão nacional passa pelo petróleo. A elite dizia, para que extrair petróleo? Não tem. A tradição brasileira é agrícola. Deixa para lá esse negócio de petróleo, Chico. Sempre teve esse discurso, né? Porque o petróleo permite também industrializar o país, ter independência. E aí o Getúlio Vargas com a mão, né, tingida de petróleo, quando começa a extração de petróleo em 53, 54, logo depois ele se suicida, tem um cerco político incrível e vai ao suicídio. E o Lula repete o gesto do Getúlio, como querendo dizer, eu conheço a história e eu sei que nós temos que caminhar para a independência nacional. E a Dilma cai logo depois também por essas questões de querer construir um projeto independente do Brasil nos BRICS e tal. Isso continua. E essa disputa está aí, né? Aliás, a Gabi trouxe a manchete. A disputa para ver se o Prates fica ou não fica na Petrobras tem tudo a ver com isso. É para saber que Petrobras que nós vamos ter. Uma Petrobras que privilegia os acionistas lá da Bolsa em Nova York, ou uma Petrobras que aplica os recursos em refinaria, em gerar emprego, em fomentar a industrialização no Brasil. O Prates é um moderado, tem setores do governo que até queriam que ele avançasse mais, acham que ele está avançando pouco, mas a turma de mercado não gosta dele, porque ele mudou a política de preços assim que assumiu, por uma determinação do Lula. Sim. Foi de campanha isso. É a disputa central no Brasil, não tenho dúvida. A Petrobras tem mais dinheiro para investir do que o PAC inteiro, lembrou Eduardo Moreira num brilhante vídeo hoje cedo. Numa brilhante participação, que ele estava aqui no mesmo lugar, aqui no estúdio onde eu estou, né? Ele faz essa explicação, né? A centralidade da Petrobras, a importância de você ter uma empresa nacional de petróleo. Então, é a questão nacional, é a disputa, vamos ser independentes ou não vamos ser? O Milei aposta em não ser. O Lula aposta em independência, a Dilma também apostava, o Jango, o Getúlio Vargas, até os militares da ditadura, em parte, apostavam em certa independência nacional. Mas tem uma tradição brasileira de uma parte da elite que quer apostar em entregar tudo e em virar colônia. Essa é a grande disputa. Vale muito a pena quem puder voltar nesse vídeo aqui em que o Edu explica, do ponto de vista da economia mesmo, mas de maneira muito didática, a importância da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, nessa grande disputa do capitalismo no Brasil. E é impressionante a campanha midiática, Chico, nós vamos falar disso agora. A campanha midiática ontem, a Globo News, o dia inteiro. Quase um fato consumado. É um ataque especulativo, é um ataque pesado, não é? É uma campanha... Essa é a novidade, né, Chico?
Essa aí é novidade. Só que não, né? Só que não muito. Mas você pegar o que todo mundo acordou na mídia, na grande mídia, falando desse assunto hoje, o lobby dos bancos pesado, né? É guerra. É guerra econômica. Os caras é guerra. É guerra total. Por quê? Porque eles querem uma Petrobras que privilegie os acionistas, a distribuição de lucros e dividendos para os acionistas e que volte à política de preços anterior, que era internacionalizada e, ao ser internacionalizada, tornava quase que inviável você fazer o refino de petróleo aqui, ou defaultava, né? E aí você exportava, a Petrobras extrai um monte de petróleo, exporta petróleo cru e o Brasil tinha que comprar derivado, né? Comprar derivado de petróleo. E você na bomba sujeito ao humor internacional do preço e aumentando diariamente. Como se não tivesse uma empresa brasileira, e nós temos. Então, essa é a disputa, Gabi. Isso gera inflação, né? Quando você tem uma gasolina que sobe toda semana, enfim, e deixa o privilégio na mão dos acionistas, de quem tem o papel. Às vezes na Bolsa de Nova York, não, ou na Bolsa de São Paulo, mas não do brasileiro comum. É uma grande disputa. Aí o Lula, né, começou a circular a ideia, tá bom, vocês querem mudança? É um ataque total? Eu vou colocar, então, um mercadante lá na Petrobras. E aí vem o jornalismo, esse jornalismo que vê as coisas. Olha assim, tem o jornalismo que assim, gera mal-estar entre os militares, né? Que é uma expressão. Né? É o jornalismo engove. Gera mal-estar entre os militares. E esse é o jornalismo do divã. Setor do petróleo e gás vê com preocupação mercadante na Petrobras. Olha quem é que assina a matéria, hein? Andresa Matais. Né? Que já tem participações aí importantes em outros momentos, sempre defendendo um certo lado assim na história, mas tudo bem. Ela está aqui trazendo que o setor de petróleo e gás vê com preocupação mercadante na Petrobras. É uma campanha, entendeu? Não pode. Tem que tirar o prato, mas não pode ser o mercadante. Campanha aberta. E nessa hora você vê assim, o que eu acho pior para nós e para o jornalismo é que você vê a grande mídia virando assessoria de imprensa de um setor do país. É isso. O setor financista, o setor dos bancos, deixa de ser jornalismo, ao meu ver. Porque você teria que ter os dois lados, no mínimo, especular vários nomes, ouvir várias fontes. Não, você vai só numa fonte só e ataque total na Petrobras. Abram os sites, né, nos últimos dias, os portais de notícia, e vejam, façam a análise disso que nós estamos falando. Isso é assim, na questão da Petrobras e em outros temas sensíveis do país. Voltou a ter um jornalismo de campanha, parece uma ordem unida até, Gabi. É um momento perigoso, inclusive. Não aprenderam nada com o governo Bolsonaro. Impressionante. Não aprenderam nada. E também não esqueceram nada. Também não esqueceram nada. Vamos falar sobre a história de Mossoró, como é que está essa história do jornalismo engove, que a gente está comentando aqui. Porque só se fala nos 6 milhões de reais, né, Rodrigo, Chico? Esse foi o valor que o governo federal gastou para recuperar os 2 fugitivos da penitenciária de Mossoró. E aí essa informação ganhou destaque, começou lá na Folha de São Paulo hoje. Considerando 50 dias de busca, então, a operação toda custa R$ 121 mil por dia. Você está vendo aí a manchete. Agora, desde quando... A gente estava conversando aqui, um pouco antes de começar o programa. Desde quando se calcula o preço de uma operação? Eu nunca vi. Você já viu, Chico? Alguma operação? Aqui? Não, como a de hoje, não. A operação do Tarcísio eu acho em São Paulo? Se adotar isso, e coloca no manual e começa a fazer de todo mundo, tudo bem. Aí vamos contar quanto custou para o Estado, para quem paga imposto, cada morte do extermínio que o Tarcísio adotou lá na Baixada Santista. Operação Verão. A tal de Operação Verão. De verão não tem nada, né? Isso tem de cemitério, exatamente. Não tem de verão. Vamos adotar para todo mundo agora, né? Calcular... Ou quanto custou, então, aquela vez que fizeram, lembra, a condução coercitiva do Lula, tiraram o Lula lá de São Bernardo, levaram para o aeroporto de Congonhas, fizeram um carnaval só para filmar. Quanto custou aquilo, aquela mobilização? Nunca houve um cálculo disso, nunca houve. Agora estão achando ruim que custou 6 milhões. Aliás, manter presídios também custa dinheiro. Exatamente. Então, esses dois, custou 6 milhões para recapturar. Quanto que eles custaram ao longo do tempo para estar preso? O Estado custa ter Estado, gente. A outra alternativa é não ter Estado.
é ir para o bang bang, é ir para o vale Ou deixa os bandidos fugirem, pronto. Deixa, então sai mais barato, sai né? barato, sai bem mais barato. Deixa fugir, é livre mercado. Inclusive, Rodrigo, já que você falou disso, eu dei aqui uma pesquisadinha. Quanto que se custa, né, com preso no Brasil? Olha só. Gastos do governo com penitenciárias federais em 2023 foi o maior dos últimos 4 anos. E a gente atingiram o maior valor dos últimos 4 anos de 605,6 milhões de reais. E a gente sabe que um dos maiores problemas de segurança pública é um inchaço nas penitenciárias, né? Ou seja... E esses 6 milhões, você falou, gastou 600 nas penitenciárias, 600 só nas federais, 600 milhões. Isso aqui é 1%. Para recapturar 2 fugitivos, chefes, comandantes, é algo estratégico. E mais do que isso, recapturaram sem dar tiro, sem ter morte, sem ter pirotecnia, sem queimar arquivo, que é o que a polícia muitas vezes faz no Brasil. Quanto custou a campanha, a operação, para não prender, mas para matar o Adriano da Nóbrega lá no interior da Bahia, que a polícia foi lá, cercou e matou. Passou também semanas atrás dele. Ninguém fez a conta. Aliás, ele terminou morto, ninguém sabe dos celulares que foram apreendidos, apagaram, queimaram o arquivo. Aqui você tem uma operação limpa, uma operação bem feita. Né? Acho que tem que ser valorizada. Né? Claro, não, outro dia o país estava pagando motociata para Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus. Pois é. E são esses mesmos bolsonaristas que agora estão dizendo, 6 milhões de reais para recuperar cartão 2 meses corporativo é muito. pagando farra de Bolsonaro aqui na Baixada Santista, ele de jet ski. Pelo amor de Deus. Não, e eu acho que a imprensa está fazendo está brincando num momento perigoso, uma parte dela, né? Me surpreende, ou pelo menos, não surpreende, mas assim, chama a atenção, eu vou mudar aqui a construção, porque não surpreende, né? Isso aí é história já. Mas chama a atenção. A semana inteira, outro dia tinha uma manchete no portal UOL que ficou o dia inteiro, mas era assim, era encomenda para desgastar o Alexandre Padilha e para fazer a disputa pelo Ministério da Saúde que interessava ao Lira. Está muito claro, o dono da Folha e do UOL deve ter parceria com o Lira, porque passou o dia, era uma encomenda, Chico. Naquele e hoje está de dia novo aqui. foi parceria total. Total. Então, assim, é uma imprensa, o que a gente chama de imprensa engove, porque gera preocupação, gera mal-estar aqui e ali. E eu acho que o que gera mal-estar para eles é ter um governo que não se dobra totalmente, se dobra até, em parte, o Lula se dobra, negocia, faz muita coisa, mas não se dobra totalmente ao projeto deles. Pelo gosto deles, por exemplo, o Lula pararia a inauguração lá da fábrica da Hemobras em Pernambuco hoje, pararia a inauguração da barragem do Agreste, assim, uma obra importantíssima para a população lá dessa região em Pernambuco, e faria ali um balcão para decidir a história da Petrobras, lá em Pernambuco, hoje. Ele pararia todas as atividades para resolver isso, que é uma história que diz respeito à guerra dos bancos contra a Petrobras. É impressionante, Gabi. Não, o Chico me lembrava aqui, assim, são fatos que lá em Pernambuco tiveram grande repercussão, mas ficaram na mídia local. Sim. E aí eu me lembro que no governo, acho que no segundo governo do Lula, o Franklin Martins era o secretário de comunicação. E aí ele adotou a seguinte história. Em vez de distribuir as verbas de comunicação só para os grandes, Folha, UOL, Globo, Record, Bandeirantes e tal, ele espalhou por centenas de pequenas rádios do interior. E, além disso, quando o Lula viajava, sempre uma entrevista para a rádio pequena, a rádio lá da cidadezinha ali. Para quê? Para furar o bloqueio. Por quê? O dono da rádio lá, às vezes é conservador também, mas ele, se tiver a notícia, ele vai dar. O presidente vai lá, ele vai mandar não dar a notícia. O cara se sente prestigiado. E aí, ganha também o anúncio e o presidente fala. E aí, tinha jornalista que escrevia assim, estão comprando a mídia do interior. Eles querem ser comprados sozinhos. A Globo, a Folha, o UOL, querem ser comprados sozinhos. Isso é verba de comunicação, né? Você tem uma campanha de comunicação na saúde pública, por que vai anunciar só no G1? Tem que anunciar em todo mundo que se propõe a ter anúncio. Não é o caso do ICL que não aceita anúncio, mas tem muita mídia no interior, muita rádio. É uma forma de democratizar, né? Você incentiva a mídia espalhada pelo Brasil inteiro, porque tem regiões no país que tem o que é chamado deserto de comunicação, que são regiões sem jornal algum. Não tem um jornal. Sem rádio algum, porque se você concentra toda a verba na Rede Globo, como é o caso, o governo Lula botou um Atlântico de dinheiro na Rede Globo de novo.
Se você concentra numa grande empresa dessa, você deixa muitos meios de comunicação sem direito a receber verba publicitária oficial. Exatamente. Era essa a política do Franklin Martins, democratizar no país inteiro. Que a extrema-direita tenta capitanear isso para dizer que vai ter um controle, né, dos meios. Que você coloca dinheiro lá para ele falar bem de você ou não. Isso. Não é o caso, você coloca na Rede Globo para apoiar, né? Pois é. Não, mas é o seguinte, o Bolsonaro despejou dinheiro no SBT e na Record, diminuiu a verba da Globo e desproporcionalmente, porque Record e SBT têm muito menos audiência que a Globo. Ele despejou dinheiro, os números mostram isso. Então, ele fez essa política que não tinha nada de técnica, que era, eu vou escolher 2 aqui e vou botar dinheiro porque são meus parceiros. Sim, simpáticos a Bolsonaro. Silvio Santos e Edir Macedo, chamou até para a festa lá de 7 de setembro, para o desfile, né? Então, E dá para você ter o critério técnico, a Globo tem mais audiência, você dá um percentual, mas você não é tudo. Não é tudo. Você não pode concentrar em 4 emissoras todo o dinheiro da comunicação do país. Pois é. E aí, por que nós estamos falando isso? Porque essas 4 emissoras travam a comunicação. O Lula está inaugurando lá a Hemobras, né? É uma fábrica nova, existia. Silêncio, não vem em lugar nenhum, a não ser numa outra postagem na rede social. Aí está lá passando por Pernambuco, uma série de eventos importantes. Você não vê em lugar nenhum. Aí vai para Iguatu, no interior do Ceará, e toca lá a obra da Transnordestina, que é uma ferrovia importantíssima para a região inteira. Você vai ver isso onde? Só aqui na internet, né? Só aqui, porque os grandes meios, essas 4, 5 grandes corporações, não querem ficar debatendo o dia inteiro se vai cair o presidente da Petrobras. Fazendo conta de quanto custou cada preso para ser devolvido ao sistema carcerário. E aí, fazendo uma descrição trazendo um pouco de contexto de como é que foi, né, essa operação também. A gente teve informações de que a Polícia Federal precisou contornar todo um apoio também que o Comando Vermelho forneceu para esses 2 fugitivos. Então, os investigadores, eles identificaram que a facção colocou integrantes de diversos estados para ajudar nessa fuga, gente. Então, assim, os 2 fugitivos, eles receberam dezenas de chips para conseguirem ali serem trocados todos os dias, dificultar rastreamento de celular. E aí, depois de descobrir isso, que os investigadores conseguiram, então, rastrear os criminosos, né? Não é fácil, assim, saber onde é que estão os fugitivos. Finalmente fazendo o cerco, então, em Marabá, que é onde eles foram identificados, ali no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Então, foi uma operação, de fato, difícil, porque eles estavam trocando o chip ali. Também não é... Eles ganharam status, assim, porque foi uma fuga espetacular, e eles ganharam status nas organizações criminosas como 2 heróis para os caras. E aí, quando começa a chegar o dinheiro, o investimento alto da organização a qual ele pertence, o Comando Vermelho, e virou uma disputa com as forças policiais. Então, interessava muito ao Comando Vermelho todo o investimento possível para os caras caírem fora. Era um épico para eles, era uma conquista, era uma história muito forte. Então, se a polícia vai com o seu golzinho e não gasta nem R$1, não pega, gente. Não pega. E aí eu ficar cobrando. Por que não usou a estrutura do Estado? Vergonha. Não botaram a estrutura. A estrutura do Estado custa dinheiro. Custa dinheiro. E é para isso que tem Estado. De novo, eu queria repetir. Porque, do contrário, deixa o livre mercado, então, cuidar disso. O livre mercado vai ser, vai sair armado com um fuzil, o fazendeiro vai estar com uma espingarda, o cara vai passar tirando. Voltamos para o bang-bang, para o oeste. Porque o ultraliberalismo, na essência, vale tudo, é bang-bang. Por isso que eles defendem arma para todo mundo. Não precisa do Estado. Cada um se vira sozinho. Custa dinheiro, e custou. Ainda bem que capturaram dessa forma, que não foi matando um monte de gente, que foi com inteligência policial. E olha, é o que você falou, celular, os caras iam trocando chip. Ontem a gente lembrou, tinha um fuzil dentro do carro. Exatamente. Eles usaram barco, eles usaram carro até Icapuí, né, na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, depois pegaram um barco para costear todo o norte do Brasil ali, Ceará, Maranhão, norte assim, nordeste e norte, né, depois chegando até o Pará, depois carro de novo, estadia, comida. O Comando Vermelho é uma estrutura rica, né? Assim como o PCC. Você vai, então, com migalhinha, com o quê? Com 38 enfrentar essa gente? Isso. Eles foram de Capuí lá para a Ilha de Mosqueteiro, no Belém, depois que eles desceram até Marabá. Até Marabá. Então, sim, foi realmente uma operação, assim, até eles serem pegos, aliás. E, aliás, gente, eu queria aqui trazer um parênteses antes da gente mudar de assunto, né?
Porque enquanto a gente está tendo essa questão toda da comunicação e tudo mais, o Jair Bolsonaro, enquanto isso tudo estava acontecendo, foi vaiado ontem num restaurante, sabe onde? Em Goiânia, gente. Opa, que é... Goiânia foi super bem votado lá. Exatamente, exatamente. Foi super bem votado lá, só que o Bolsonaro passou pela cidade, né, para lançar a pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer, que vocês conhecem muito bem, para a prefeitura. E olha só o que aconteceu. Vamos ver. Ladrão! Ladrão! Vai pra cadeia! Vai pra cadeia! Vai estar preso! Agora, assim, primeiro uma coisa, né? A autoestima não, mas o ego do Bolsonaro deve ter ficado bastante ferido, porque ele é uma pessoa que a gente sabe que tem muito essa preocupação com o apoio, ele gosta, né, de estar ali. A segunda coisa que me pegou demais foi esse moço que fez o vídeo, que estava bebendo um cafezinho. Eu até falei isso no Rolê ICL hoje, porque ele estava curtindo muito, assim, com o dedinho levantado enquanto vaiava o Bolsonaro. Me pegou demais. Olha lá ele. Era um shopping isso? Parece uma praça de alimentação de um shopping center, uma coisa assim. É, exatamente, um restaurante. O que impressiona é que é o Bolsonaro jogando em casa. Ele estava com a torcida dele, que foi muito bem votado em Goiás, né? No Centro-Oeste todo, né? Uma votação forte. Mas, assim, eles viviam dizendo que o Lula não pode sair para a rua, porque se o Lula sair para a rua... inclusive, o argumento deles para dizer que a eleição foi fraudada é o Bolsonaro sai, arrasta multidões, o Lula não. O que é mentira, né? O Lula vai para o Nordeste e tem multidões também. Não, assim, 100 mil pessoas, mas tem gente querendo chegar perto dele o tempo todo. Mas o Bolsonaro, eu acho que vai começar a enfrentar mais dificuldade. Conforme o carimbo do ladrão de joia, do falsificador de vacina, do golpista, vai se espalhando, ele tem 40% de apoio, mas as pesquisas mostram, 50%, 60% que não gostam dele. O antibolsonarismo é mais forte do que o antipetismo hoje no país. Sim, então, completamente. Só que é mais discreto, talvez. O bolsonarismo é muito falante, o bolsonarismo. O antibolsonarismo, eu acho que está assim, gente, pelo amor, chega desse cara, né? Precisa ser preso. Inclusive, tem a dúvida nesse segmento, será que vale a pena a gente continuar falando desse cara o tempo todo? Vamos deixar ele de lado? Tem um pouco desse. E que a justiça faça o seu trabalho, né? As pessoas já fizeram, já resistiram. Foi difícil passar os 4 anos do governo Bolsonaro. Que a justiça faça o seu trabalho e que encerre, né, esse capítulo. A Janilda Modesto até faz uma observação aqui. Ela dizia: o dono do restaurante é bolsonarista roxo, hein? Deve ser. Deve ter dado mal-estar ali. Bom, gente, vamos trazer um outro assunto aqui importante também, porque o Lula está querendo fazer, parece, uma dança das cadeiras nos ministérios. O presidente já falou para pessoas próximas que está insatisfeito, principalmente com a falta de divulgação dos feitos do governo. A gente vai conversar sobre esse assunto com o professor de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Jorge Alexandre Neves. Professor, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Cadê o professor? O pessoal está na tela eu estou vendo. Agora sim. Boa noite, pessoal. Rodrigo, prazer revê-lo. Gabriela, boa noite, prazer conhecê-la. E Chico, que é quase meu conterrâneo, que sou professor da UFMG, mas sou de Olinda, Pernambuco. Maravilhoso. Eu sei disso, rapaz. Quase meu também, porque minha família é toda Que lá bom, meu caro. Boa noite. Professor, Boa noite. Bom, trazendo aqui informações de contexto também, né? Foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que conseguiu detalhes ali dessa reforma, dessa possível reforma ministerial que envolveria o Palácio do Planalto, a equipe econômica e social também. A Mônica Bergamo apurou que o Paulo Pimenta deixaria a comunicação e iria para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O destino do atual ministro da Secretaria-Geral, o Márcio Macedo, ainda não teria sido definido. E para a vaga do Pimenta na comunicação, estão cotados o deputado federal Rui Falcão e o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. O Rui Falcão aí na tela e Edinho Silva também na tela, os dois possíveis, né? Possíveis. Especulado. É uma especulação por enquanto, né? Mas está circulando, viu, Chico? Balão de ensaio, tá. Está circulando isso. Principalmente na comunicação, não é... Já passa daquele boato de Brasília, está mais além a parada. Exatamente.
E tem também a ministra Anísia Trindade, que ela sairia, né? Ela perderia a pasta do Ministério da Saúde. Essa foi até a que me surpreendeu mais. E iria o Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais. Quem também perderia o lugar na equipe seria o Wellington Dias, que deixaria o desenvolvimento social para voltar para o Senado. Aí a Tereza Campelo seria quem ocuparia a vaga do Wellington Dias. Aí vamos para a área econômica agora, gente, que é muita informação. Tudo seria pensado, continuaria ali o ministro Fernando Haddad, né? Tudo seria pensado, então, no entorno do Haddad. O Aloysio Mercadante é o cotado, como a gente estava falando aqui, Rodrigo estava explicando na abertura, né? Deixa mal-estar com as equipes, né? O Aloysio Mercadante cotado para deixar a presidência do BNDES e assumir a Petrobras no lugar do Jean Paul Prats, que está sofrendo essa fritura. E se essa mudança realmente acontecer, aí a Simone Tebet deixaria o planejamento e iria para a presidência do BNDES, então no lugar do Mercadante. Olha só que dança das cadeiras. Tem também mais um, Nelson Barbosa ocupando o lugar da Tebet no planejamento. O Barbosa que já ocupou, inclusive, a pasta no governo da Dilma Rousseff, né? Então já trabalhou no governo do PT, além de também ter sido ministro da Fazenda da presidente Dilma Rousseff no passado. É bastante coisa, né, professor? Vamos por partes, então. Tudo isso gerando, assim, no entorno... A Anísia realmente me surpreendeu, gente, porque é uma ministra bastante técnica. Eu queria ouvir o professor a respeito disso, de toda essa questão da comunicação do governo Lula, que a gente estava conversando agora. Que ganhos realmente a gente teria em fazer essas mudanças, professor? Ou não teria também esses ganhos? Posso sugerir uma coisa, como são muitos nomes? Começar pela comunicação, para fazer... Eu acho que comunicação. Comunicação, professor. Depois a gente fala dos outros. Pode ser? Uhum. Claro. Veja bem, eu acho que o governo está reagindo um pouco à queda, né, nas avaliações, que na verdade não se deram só agora, né? Se a gente for analisar, por exemplo, os dados da Quest, começaram no segundo semestre do ano passado, né? Em meados do segundo semestre do ano passado começou a queda da popularidade, principalmente o crescimento da insatisfação. E o governo está reagindo a isso e pensando, a primeira coisa que pensa é a comunicação. É óbvio que tem dificuldade. A esquerda tem dificuldade com a comunicação nesse novo Brasil, porque a esquerda trabalha muito mais com uma abordagem, né, baseada hoje, principalmente, né, baseada em evidências, né? E hoje você tem muito, é muito difícil, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é muito difícil você combater um adversário na comunicação que usa o tempo todo da mentira, né? Então, e uma outra coisa que também é difícil uma comunicação que se baseia vamos dizer, em valores positivos. É muito fácil você conquistar as pessoas com o medo e com o ódio. Agora, você conquistar as pessoas com a solidariedade, com uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de amor, de coesão, né? Não é fácil fazer isso. Então, a esquerda tem tido dificuldade e o governo, sem dúvida alguma, está tendo dificuldade quanto a isso. Agora, eu acho que o governo não está reagindo adequadamente, né, ao que está acontecendo, né? Acho que o governo não está entendendo bem o que está acontecendo hoje no Brasil, porque Lula, com razão, né, e uma das outras vezes que eu vim aqui a gente discutiu isso, na minha visão, aquela coisa da economia estúpido continua valendo, né? E aí eu acho que talvez o governo esteja um pouco assustado, pensando, puxa vida, o PIB está crescendo mais do que o esperado, o emprego está crescendo mais do que o esperado, né? Melhor, o desemprego caindo mais rápido do que se esperava, a renda cresceu, né, como não se via há muito tempo, né, e assim por diante. Ocorre que parte disso se deve, ou na maior parte se deve, a uma série de políticas tradicionais, né, que Lula fez lá atrás, principalmente a elevação da renda dos mais pobres. Essa elevação da renda dos mais pobres, ela impacta muito
o rendimento médio do trabalho, ela impacta muito o consumo da família, ela impacta muito a renda média familiar e assim por diante. Ocorre que eu acho que o governo precisa começar a entender que as políticas lá atrás dos governos petistas mudaram o Brasil. E mudaram o Brasil, e hoje muita gente tem o que a gente chama na sociologia de sentimento de privação relativa, né? Ou seja, você tem hoje, por exemplo, a questão muito mais gente se qualificou, né? Houve um crescimento muito grande nos governos de Lula e de Dilma das universidades, do acesso à universidade, das universidades públicas, dos institutos federais. Teve o Pronatec lá com Dilma, assim por diante. Então, hoje você tem muito mais gente qualificada. Então, você tem aí essa nova classe média. Professor? Mas o Brasil não... Oi, pois não. Eu concordo inteiramente contigo, assim, nesse raciocínio. Eu acho que tem muita coisa boa, muito resultado espetaculares na economia, mas não está chegando. O que eu noto, por exemplo, sei lá, jogar o exemplo lá para a nossa terra. A calçada onde a minha mãe conversa toda noite com as comadres dela não recebe nenhum tipo de informação dessa lista toda aí que você falou. Isso não virou debate na feira, não virou debate popular, nenhum desses assuntos do Lula. Como fazer isso chegar e virar pauta da feira? O cara do Uber só cita notícia negativa. Então, não está chegando nada de comunicação relacionada aos bons feitos do governo. Como é que resolve isso? Como é que resolve? E eu aproveitaria, Gabi, para voltar para os nomes que nós citamos aqui. Trocar Paulo Pimenta, né, uma suposição, por Rui Falcão ou por Edinho, atual prefeito de Araraquara, que já foi da SECOM, seria um caminho? Não basta trocar nomes, eu acho, né? O que você está falando é que tem uma coisa mais estrutural. Mas vamos lá, os nomes e a pergunta do Chico. Pois por exemplo, muita gente hoje tem um segmento, principalmente o segmento que não é de esquerda, que se informa hoje fundamentalmente através do WhatsApp. Como conseguir entrar no WhatsApp das pessoas, né? Porque o WhatsApp é da esfera privada, não está na esfera pública. Nós tivemos durante um tempo agora, nessa retomada, por causa de todas as ameaças que houve, inclusive da forma como se tratava a grande mídia, houve uma certa boa vontade da grande mídia durante um período. Acabou. A grande mídia, como vocês mesmos estavam falando antes de eu entrar aqui, a grande mídia hoje voltou ao bombardeio, né, sobre o governo de forma irresponsável, absolutamente irresponsável. Então você precisa um investimento pesado em novas mídias, né? Exato. E novas mídias que sejam rápidas e que, portanto, sejam assistidas no WhatsApp e tudo isso. Então, eu acho que mudar o ministro vai mudar? Não acho que vai mudar. O que eu acho que vai mudar é a estrutura profissional que vai estar servindo a Secretaria de Comunicação Social do governo. Aí sim, né? Então, eu acho que essas mudanças aí criam um fato novo e aí ganha-se um tempo, mas eu acho que não é por aí, né? Mas eu acho que é preciso o governo, Nassif, que vai entrar aqui daqui a pouco, ele tem falado muito sobre isso, acredito que vai, pelo que eu vi, ele tem falado que Lula precisa criar um grande fato nacional de um pacto em torno da questão da produção. Eu concordo totalmente, até porque o projeto de reindustrialização, que eu acho que é muito bom, ele vai demorar a dar resultados. Eu acho que ele demora a dar resultado. Então, você tem muita gente aí na expectativa de ter bons empregos, porque se qualificou e não tem. Então, há uma frustração. As pessoas também, até porque esperavam, não, Lula vai melhorar minha vida muito rápido. E entre os mais pobres isso se deu. E os mais pobres continuam, né? Agora, para essa nova classe média, alguns setores da sociedade, não. Professor, agora, e no Ministério da Saúde, Anísia Trindade, né? A expectativa é que se troque pelo Alexandre Padilha. Como é que o senhor está avaliando isso? Porque o nome da Anísia, inclusive, foi um nome que Lula protegeu muito quando o Centrão queria ir para cima, porque, enfim, é uma pasta que tem muito dinheiro. E a Anísia é especialmente técnica, é uma pessoa muito capacitada para estar ali.
Queria entender, é um desgaste político? O que está acontecendo para a gente ter a expectativa de talvez a saída da Nízia Trindade Será do que Ministério? não é uma coisa chamada dengue? Dengue. Ela estava agora com o Lula, inaugurou essa fábrica da Hemobras lá no Nordeste. Lá em Goiânia, Lá em Pernambuco. Goiânia, exatamente. Diga, professor. Bem, eu acredito o seguinte, tem a questão da dengue, mas eu acho que não é só isso. Eu, como sou acadêmico, né, técnico, vamos dizer assim, eu me sinto à vontade para falar isso. Quando o jogo fica pesado demais, a gente, às vezes, não dá conta de um jogo tão pesado assim, né? E no Brasil o jogo é muito pesado. Você tem um Centrão, que é um fenômeno brasileiro, né, que tem um lado bom e um lado ruim, né? Talvez mais ruim do que bom, mas você também tem um lado bom. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, talvez se existisse um Centrão, eles não tivessem certos problemas que eles têm. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os ministros não são parlamentares, porque se você vira, lá é secretário, né? Se você vira secretário e você é parlamentar, você perde o seu mandato. Aqui você tem essa possibilidade. Eu, particularmente, de modo geral, eu acho que é melhor para o país você ter ministros políticos. E abaixo do ministro, você ter corpo técnico. Sim, é uma boa solução. Nízia... exatamente. Porque Nízia está vivendo um ataque que, para alguém que não é um político tarimbado, é muito difícil de lidar. Muito difícil mesmo de lidar. E eu acho que Lula está pensando nisso. O ministério precisa de um ministro político e abaixo dele, sim, um corpo técnico de alta qualidade, como, aliás, tem sido, né? Tirando o governo de Bolsonaro e, né, talvez alguma coisa no governo Temer, o Ministério da Saúde ele é extremamente estável, tem um trabalho escrito sobre isso, né? Ele vive o que a gente chama de isomorfismo institucional, ele tem uma estrutura institucional muito forte que está relacionada a um corpo técnico que se espalha pelo Brasil e que tem uma cultura sanitarista muito forte e tudo isso. Você não precisa que ninguém desse grupo esteja no ministério, você pode ter essas pessoas abaixo. Claro que Nízia, depois de ter sido ministra, não faz sentido ela ocupar um outro cargo no ministério, no governo. Seria algo humilhante, né? Mas ela está sofrendo um ataque do Centrão que eu acho que ela não tem a habilidade política suficiente para aguentar esse rojão. O rojão é muito pesado sobre ela hoje. Eu estava lembrando aqui, o professor lembrou bem, alguns ministros que não eram técnicos de saúde e que foram até bem-sucedidos, eu não quero falar só do PT. O Zé Serra foi ministro da Saúde e adotou algumas das políticas mais duradouras e estruturais, assim, na área de saúde, né? Lembra, Chico? Beneficiado, inclusive, com um corpo técnico que continua lá. Sei lá, pensei o nome do próprio PT depois, o Jabas Barbosa, sanitarista do Recife, estava lá com o Zé Serra. Tem um baita corpo técnico muito importante. É permanente, né? Você bota um ministro político, funciona. Uhum. É isso. Professor... Jabas... Opa, desculpe. Não. Pode concluir, professor. Jabas Barbosa hoje ele está até na OPAS, né, na Organização Pan-Americana de Saúde. Isso. É um exemplo muito interessante, porque na época ele teve que se desfiliar do PT, porque o PT não aceitou que ele ficasse. E esse trabalho que nós fizemos, nós estudamos as diretorias do Ministério da Saúde. Eles são muito parecidos, né? Você tem uma grande quantidade de diretores que eram doutores em saúde pública nas mesmas instituições, fosse o PSDB governando, fosse o PT governando. Então, é uma área que tem uma estabilidade institucional muito forte, que se rompeu totalmente no governo Bolsonaro, de uma irresponsabilidade incomparável, né? Mas que você não precisou que o ministro fosse um especialista da área. Se for um político competente, ele vai estar bem assessorado e ele vai fazer um grande trabalho. Muito bem, professor. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber o senhor aqui. O Jorge Alexandre é professor de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Jorge Alexandre Neves. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, um balai de santo. Opa, obrigado. Estamos com todos. Obrigada. Hoje é dia de Oxalá, inclusive. É. Isso aí.
Bom, gente, a gente estava falando agora há pouco sobre o governo Lula. A gente tem uma informação da Procuradoria-Geral da República. A gente estava na expectativa, né? Opa, e aí, a PGR saiu. vai se manifestar? O que vai dizer? Finalmente, a PGR elaborou um parecer sobre a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A PGR enviou já, então, esse parecer para o Supremo Tribunal Federal hoje, só que o processo está sob sigilo, então não sei... Gonê. É o meme do Chico Buarque, né? Então não Saiu sabemos. o parecer da Procuradoria. Não sabemos. Tá fechado. A má notícia é que não se sabe ainda a opinião do Paulo Gonê sobre esse assunto. O ministro Alexandre de Moraes, agora do Supremo, vai continuar a analisar o caso com essa base, né, no posicionamento da PGR. Foi o próprio Alexandre de Moraes, lembrando, que pediu o parecer para o Gonê, só que ele pode tomar essa decisão dele agora com base no parecer, pode não seguir também a recomendação da PGR. É o ministro Alexandre de Moraes, no fim das contas, que vai tomar essa decisão, mas ele tem sido muito cauteloso, né? Essa questão de prisão de Bolsonaro. Então, ele está ali tomando todos os cuidados relacionados a isso. Eu acho até que pelo comportamento dele, ultimamente, do Xandão, ele tende a seguir a recomendação da PGR. Ele já pediu... Incomodou muito, acho que o Xandão, essa coisa de ficarem acusando ele de ditador, de não sei o quê. Então, ele está fazendo bem dentro da lei ali, com cuidado, com zelo, consulta, vai devagar, para quando prender o homem ser para ficar. E ver se vai prender, né, com prisão preventiva ou não, né? Há a possibilidade, né, como a gente já discutiu várias vezes aqui ao longo da semana, de não ser prisão preventiva, mas uma medida cautelar, seja uma tornozeleira eletrônica, seja uma prisão domiciliar, ou então algo assim, você está proibido de circular na área das embaixadas de Brasília, né? Que seria quase que uma humilhação. Assim, né? Você pode andar, mas não pode andar para o bairro ali onde ficam as embaixadas, hein? O Bolsonaro, que você viu uma embaixada, ele quer pular dentro da embaixada. Quer pular dentro. E o motivo dessa ida, dessas 2 noites na embaixada, fica muito no rumo, na evidência que seria para conseguir um asilo político. Uhum. Não vejo outra razão a não ser o asilo político. Então, uma medida cautelar pode pensar exclusivamente nisso. Como evitar o asilo político, já que ele tentou dar um drible em todo mundo e pulou lá o muro da embaixada. Olha, mas eu disse que eu tinha uma má notícia que era, não sabemos, né? Mas tem informação de que minhas fontes me informaram que Juliana Dalpiva está apurando o conteúdo. Então vem coisa. Até o final do programa, será que ela traz aqui? Juliana, tem até 7h30 aí, brincadeira. Olha o cara aí, pressionando. Uma traíra, essa traíra aí é Ave Maria. A audiência já agora queremos saber. Se Juliana está apurando, achei que ela já estava de folga essa hora. Se ela está em campo, meu Deus do céu. A mulher está em cima. Teremos... Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa. Por que a nossa produção, será que escolheu a foto do Traíra? Essa traíra aí... A Traíra é o funcionário da Embaixada da Hungria que vazou o vídeo? Eu acho que é sexta-feira, dia de peixe, né, e tal. Ou então eles querem que a gente tenha pesadelos também, né? Fica a dúvida. Tá parecendo o homem daquele remédio horrível, emulsão de Scott, sabe aquele cara com peixe tinha um peixão. gigante? Tinha um peixão. Olha, os bolsonaristas, Gabi, eu não sei, vocês querem falar ainda do assunto da PGR, que a gente não tem ainda informação. Não, a gente vai aguardar apurações. Posso falar só uma ainda relativa à comunicação? Claro. A Fernanda Otero, que está toda noite com a gente aqui, ela estava insistindo para a gente falar que essa medida de ter uma comunicação mais democrática, atender a rádio, jornal do país inteiro, tinha muito o dedo do Luiz Gusken. Não só do Franklin Martins, mas era ali daquele entorno, teria sido pensado pelo Luiz Gusken, que não era da comunicação, mas estava colado ali no governo Lula. Eu acompanhei mais o período do Franklin, mas enfim, está feito o registro. Assim, eu sei que o Franklin adotou isso. O Franklin adotou com certeza. Uma política com mais ênfase, assim, né? Aliás, a gente quase não falou dos nomes, né? Os 2 nomes citados para a SECOM
o Rui Falcão e o Edinho, né? Que é o atual prefeito. Né? Atual prefeito de Araraquara. O prefeito de Araraquara. Citei aqui, mas era um balaio de muito nome nomes, junto, né? São muitos nomes, inclusive, só lembrando que a gente vai falar com Luiz Nassif daqui a pouco sobre a fritura na Petrobras, né? Então, a gente ainda vai área comentar econômica, mais. a gente fala com o Nassif, né? Tem uma vantagem nesses nomes todos, você não tem aí o nome do Lira, você não tem o nome do Arthur Lira. Já é um... São só nomes mais próximos realmente do PT. Se está numa guerra interna, troca de cadeiras interno, já é um bom sinal. Assim, rapidinho, temos tempo, Gabi, aqui. Rui Falcão é um jornalista de formação, um deputado super experiente, é uma pessoa ótima para você sentar aqui e fazer análise de conjuntura e tal, mas eu não sei se ele tem um perfil hoje para ocupar a SECOM. Eu acho ele ótimo parlamentar e ótimo assim, para fazer análise política, né? Para fazer leituras de cenário. Sim. Mas não sei, e ele foi de redação, ele foi um jornalista, trabalhou com jornalismo econômico, inclusive, mas não sei se hoje ele teria esse dedo, assim, esse tato para mexer, por exemplo, com mídia, com rede social. Para essa guerra da mídia, Isso, não sei. Mídia social, Que é, como disse o professor, justamente onde se concentra a desinformação. Então, precisa ser alguém que tem uma comunicação muito pesada nas redes sociais. E o Edinho foi um bom exemplo. Como prefeito, ele adotou uma série de medidas na pandemia, foi atacado pelos bolsonaristas e soube fazer essa guerra informativa, mas ali no microcosmo da prefeitura de Araraquara. Mas ele se sobressaiu, uma prefeitura que nem é das maiores, né, do Brasil, e ele apareceu bastante por ter essa capacidade. Uma prefeitura muito bem sucedida, né? Bem sucedida. Uma prefeitura que, por exemplo, pensou em aplicativos de transportes locais da prefeitura com muito sucesso. Bem lembrado. Aplicativos que o motorista não ganhava essa merreca aí que o Uber e o 99 pagam. O motorista era bem remunerado. Ele teve soluções juntando um pouco com comunicação, com coisas digitais, muito importante em Araraquara. Inclusive, o Tornado 07 aqui no nosso chat, ele diz alguém que vá para o embate como fazia o Flávio Dino. Sempre alguém acaba citando o Flávio Dino, porque de fato ele era um excelente comunicador. Aí o governo perdeu um grande comunicador. Hoje, a garganta, o porta-voz tem que ser o Lula. Só ele. Só tem o Lula falando sozinho, com muito eco, para chegar na massa. Você tinha, no mínimo, o Flávio Dino, que era... Quando falava, o país mas acho que estamos falando de duas questões diferentes, né? O secretário, o ministro da SECOM é estratégia de comunicação, né? E aí pode até ser uma pessoa que não fala tanto, que fica mais como estrategista. Sim, né? é outra parada. É outra parada. E outra coisa são pessoas que são rostos públicos do governo, que o Dino fazia isso muito bem, o Lewandowski, por exemplo, nem tanto. Até o Capelli, que é o segundo do Dino, tinha essa vocação de ir para um certo enfrentamento assim, né, Gabi? Vamos falar com o Luiz Nassif? Opa. Ele vai falar sobre essa dança das cadeiras todas, inclusive a partir de agora, porque ele já está conectado aqui com a gente. Está aumentando muito a pressão, cada vez mais, em cima do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. O Nassif já está aqui com a gente para falar a respeito disso e essa dança das cadeiras. Boa noite, Nassif. Bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigadinho. Boa noite. Olha, eu não conheço muito a vida pregressa aí do Prats. Mas o ministro de Minas e Energia, o que ele está aprontando aí não é bolinho, viu? Não é bolinho. Ele agora, recentemente, por exemplo, ele pegou Luz para Todos lá para o Nordeste e entregou para a Equatorial, que é uma empresa cria aí do Jorge Paulo Lema. Quando você tem aí aquele negócio Porque quando você pega energia solar, a energia solar você tem aqueles momentos que falta, que você tem que compensar. E havia uma proposta de ser energia hidrelétrica, que é mais barata e tudo, e ele cedeu ao lobby o cara que era da UAS lá, e colocou que a complementação deveria ser energia de óleo. Queima de óleo, né? Então, termoelétrica. Termoelétrica. Então, olha, esse sujeito, eu não sei, repito, eu não sei o histórico aí do Jean Paul Prats. Eu, inclusive, tive lá atrás já uma piniba com ele lá, mas entre os dois aí, esse ministro de Minas e Energia não é definitivamente uma pessoa confiável. É um lobista. E agora o que causa espanto ali é a falta de controle da Casa Civil sobre o que está ocorrendo. Esse evento aí que ele entregou a Luz para Todos aí para a Equatorial é um escândalo. Ela comprou a Semar lá atrás. Eu acho que no governo Lula II, tudo aí, em condições, a empresa
tinha quebrado, a Eletrobras recuperou a empresa, tá? E foi doado aí para a Equatorial. Né? Mas ele fez aí a operação de passar o Luz para Todos lá no norte, no Pará, para Semar, para Equatorial, num evento fechado lá no norte. Então, quando você olha a Casa Civil, é muita coisa que está ocorrendo que... a Casa Civil é a alma do governo, é que filtra as informações que vão para o presidente aí, e está um problema sério. E daí muito buchicho, muita fofoca, uma fofocaiada infernal aí de tudo quanto é lado, é balão de ensaio para tudo quanto é lado. É uma situação complicada, aí que tem que ser resolvida. Eu não acho que é meramente com a saída do Jean Paul Prats, não, sabe? Eu acho que você tem um problema sério no Ministério de Minas e Energia e um problema sério na usina de fofocas aí da Casa Civil. Não é de fufucas, é de fofoca. Não é ainda de fofoca. Fofocas a gente vai falar depois. Nassif, eu estou contigo nessa. Eu acho que o Jean Paul Prats, assim, ele entende muito de petróleo, é do ramo e não é desse mundo do lobby pesado aí dos bancos e etc. O ministro da Minas e Energia, ele flerta com esse mercadão ali e a porta dele está aberta para isso. A Equatorial, o estrago que a Equatorial fez nos últimos meses no Rio Grande do Sul, era para essa empresa não ser candidata, ou nem o executivo dessa empresa ser candidato a nada no Brasil. Não era nem para ser recebida por ministro algum. Viu, Nassif? Agora você vê, o cara da Equatorial assumiu um cargo agora na Eletrobras. E o sujeito do governo que está negociando com a Eletrobras aí a questão da participação do governo nos votos todos lá é justamente o ministro de Minas e Energia. Então é enrolado, é uma situação aí que exige aí você ter uma postura do lado do governo. Aí você... Agora, Nassif, saindo da disputa dos nomes, né? Você trouxe aqui os dois nomes, né? O ministro e o Prats, né? E falou, entre os dois, ficamos um pouco mais à vontade com o Prats. Mas, assim, saindo da disputa dos nomes e do perfil e indo para o que está em jogo, essa questão, por exemplo, da distribuição dos dividendos, né? Que foi o debate forte que aconteceu dentro do Conselho da Petrobras. Parece que até o Prats era favorável a distribuir mais dividendos do que o Conselho acabou decidindo. Então, ele também é uma pessoa de diálogo, não é assim um radical antimercado, nada disso, bem ao contrário, né? O que você acha que é o objetivo dessa turma que quer tirar o Prats, né, do ponto de vista da construção de política de energia em relação ao petróleo? É mudar de novo, voltar para a PPI? Acho que não tem como, né? Você retroceder para o que foi na época do Pedro Parente, do Bolsonaro. Qual que é o objetivo deles? E se entra um mercadante aí no meio também, sem chance de voltar ao que era antes aí. Agora, vamos pegar essa questão aí dos dividendos. A Petrobras deu o segundo maior dividendo da história. Daí, se quisesse, digamos, o trabalho para não distribuir, não ter a distribuição excepcional de dividendos, teria que ser feito lá atrás, em reunião do Conselho, e o governo fala, não, esse dinheiro vai para investimento. Esse dinheiro vai para investimento. Não foi feito. Então, de repente, da noite para o dia, o Lula fala, não vai, tem que ir para investimento. E provoca aquele angu todo aí que... O pessoal não consegue ver a Petrobras como uma empresa pública. É uma empresa pública, que tem controle do governo, que tem uma missão pública. E agora o Prats eu não entendi também, porque ele não votou, ele deixou o voto em branco aí nessa decisão. Eu tive um embate com ele lá atrás, no tempo do Bolsonaro, aí, quando o preço do petróleo foi lá para cima, ele e um economista da Unicamp, chamado Ricardo Caneiro, resolveram apresentar uma ideia de um fundo de estabilização. Ah, lembro. O que é um fundo de estabilização? É algo muito defensável. É o seguinte, quando o preço estiver muito baixo, você compensa, quando estiver muito alto, você retira uma parte. Só que esse fundo de estabilização só tinha dinheiro público. Só tinha os dividendos, os dividendos do governo e mais dinheiro de orçamento. Então, eu fiz um artigo aí, descendo o cacete, eu estava até lá no Rio Grande do Sul, lá naquele Fórum Econômico Mundial, ele ligou para a redação e xingou as meninas lá, e eu mandei ele a merda pelo WhatsApp, né? Depois, engrenamos conversas e tudo aí,
Mas é enrolado, mas o filtro tem que ser a Casa Civil. E a Casa Civil tem os seus pepinos aí. Eu acho que é uma disputa de personalidades aí entre Rui Costa e o Jean Paul Prats aí, porque os tiros vêm todos da Casa Civil. Sabe? Agora, se vier mercadante, Nassif, se em vez de uma saída... Porque a gente assiste a Globo News, tá aquela ordem unida, eles voltaram para aquela ordem unida, tá tudo errado, tem que mudar tudo na Petrobras e tal. Eu quero até destacar o que disse a imprensa. Fala então, Gabi, desculpa, vamos nessa. Não, imagina, essa fritura, né, que está sendo destacada aí na imprensa, a Miriam Leitão, por exemplo, no jornal o Globo, está dizendo que o governo Lula tem feito tudo errado na condução dessa crise. A Miriam está alegando que o governo deixou o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, contaminar o ambiente e fritou o Jean Paul Prats publicamente. Aí tem a Andréa Sadi, uma apuração dela, indicando que praticamente não tem mais volta para o Jean Paul Prats, que não deve conseguir reverter essa situação. Um pouco aqui a tônica da coisa. E você olhando ali a Globo News, é isso que você falou, e daí para baixo. Mas daí, se o governo tirar do colete o mercadante, para eles pode sair pior, né? Eu digo, para eles, para os setores aí ultraliberais, que o mercadante, posição mais firme ainda em relação à questão da Petrobras como empresa pública, que o Nassif dizia, não é isso? Sim. Agora cá para nós, hein? Pelo trabalho que ele está fazendo lá no BNDES, seria um desperdício tirá-lo do BNDES nesse momento. Seria um desperdício, sabe? Agora, mais uma vez, a gente fez outro dia um debate aí sobre essa questão da indústria farmacêutica. Faltam os grupos de trabalho dentro do governo. O governo está solto. O Lula tinha que ter um grupo de trabalho para cada área, para cada missão lá, um grupo de trabalho estabelecendo cronograma, medidas que precisam ser tomadas, prestando contas diariamente para ele. Mas ele está com uma falta de vontade. Hoje ele fez um discurso aí que parecia um pregador evangélico, sabe? Então está acontecendo alguma coisa. Mas essa viagem, a missão é essa. É falar com quem está saindo da base de apoio. Você acertou em cheio. Esse discurso do mais religioso, ele fala diretamente com essa base de eleitores que está meio fugindo. Eu acho que aí foi estudado. Aí já foi a parte estudada da parada. Foi. Não é? Agora, ele não tem uma bandeira unificadora. Esse que é o ponto. Você teria uma bandeira unificadora aí, que é a questão da produção. Porque hoje, quando você pega a produção se junta tudo. Você junta MST, Associação Comercial, Federação de Indústria, Federação de Comércio, Cooperativismo. É o pessoal que leva o Brasil nas costas. E quem faz a política econômica é a Faria Lima. Faria Lima. Boa, muito boa essa sua... Você pega a questão da Petrobras, toda essa discussão aí, para você fechar as contas do governo. Para que fechar as contas do governo? Para garantir os juros da dívida pública. Isso é uma loucura, que não vai mudar agora aqui, vai precisar de uma crise maior para poder mudar, mas você tem digamos, o tripé virtuoso que eles falavam lá atrás, que o Fernando Henrique deixou e que o Lula manteve no primeiro e segundo governo, continua. Que é a obsessão pelo ajuste fiscal. Nenhum país desenvolvido tem essa obsessão que nós temos aqui. E a mídia, não, o ajuste fiscal vai dar um déficit de 0,5 ponto, vai dar um... E vai deixando de lado... Por exemplo, eu estava vendo essa questão da indústria farmacêutica. O Brasil ele tem condição de dar um baita salto aí com essa missão que foi colocada aí de aumentar para 70% a fabricação de remédios internamente. Mas daí eles falam, poxa, a Anvisa... Você tem o equivalente a 17 bilhões de faturamento retidos na Anvisa, porque eles não têm pessoal. Ela foi desfalcada por esses 6 anos malditos aí de Temer e Bolsonaro, foi desfalcada, não teve concurso, não teve melhoria de salário, então está tudo emperrado lá. Daí o que faz? E o que faz? Se o Alckmin lá não tem ascendência sobre a Anvisa, é por isso que você tem que ter o grupo de trabalho atuando e falando, pô, você quer alcançar tal meta? É o que o Juscelino fez. Então você tem que ter tais e tais medidas. Isso aí ele se reportando ao presidente da República. Porque senão fica tudo solto, Aí sim. Nassif, eu queria trazer também detalhes aqui do ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, que é uma peça fundamental nessa crise política.
eu quero dar oportunidade também para você falar, você escreveu sobre isso, né? Além da fritura do Jean Paul Prats, o Nassif lembra na coluna dele que o Silveira assinou na semana passada um contrato do programa Luz para Todos com uma empresa privada, quando esses recursos poderiam, inclusive, ser administrados por uma estatal. Além disso, aí eu já passo a palavra para você, Nassif, o UOL aponta que o Alexandre Silveira está em pé de guerra também com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, porque o Lira está irritado, porque o Silveira excluiu a Câmara das discussões sobre as renovações de contrato com as empresas distribuidoras de energia. Então, tem esse bastidor aí também. Então, agora o escândalo é essa empresas de energia. Por quê? Você tem um baita lobby que é feito... A OAS, você tinha 3 sócios lá atrás, eu esqueci o nome, um era genro lá do Antônio Carlos Magalhães, mas o outro, o Carlos Soares, que é um dos maiores lobbies que tem no Congresso, e ele tem termoelétricas. Então, o que o Alexandre Silveira fez foi votar internamente lá com o lobby do Carlos Soares essa complementação de energia para a termoelétrica. Então, ele está fazendo negócio para todo lado. Mas ele é um ministro do governo Lula. Se o Lula tem uma ideia do que está ocorrendo, o Lula é grande, mas não é dois. Ele tem que ser alimentado de informações pela Casa Civil. Então, o que o Alexandre Silveira está fazendo para todo lado aí é complicado. E quando eu vejo ele atacar o presidente da Petrobras, eu fico com todos os pés atrás aí. Por quê? Porque você tem a Petrobras apostando na energia... agora na energia verde aí, no etanol, em outros pontos aí, ele louco para as termoelétricas aí. Então, olha, e essas picuinhas daqui e dali, você pega, nossa senhora, quando você pega os correspondentes em Brasília, é uma coisa. Não, o Prats está ferrado porque ele declarou que quer conversar com o Lula e o Lula não aceita imposições. Então, assim, os jornalistas vão dando bola, vão dando tratos à bola aí, e qualquer coisa vale. Não, provavelmente ele pisou no pé do Lula quando teve uma inauguração lá. Então, é inacreditável a falta de objetividade dessa cobertura. É isso. E quando pega a Eliane Cantanhede, então, não, ele falou que quer conversar com o Lula, e o Lula achou que está querendo colocar ele contra a parede. Gente, você querer falar com o presidente da República, em que... Você não consegue ver relação de causa e efeito, né? Então, a cobertura, que já é louca por uma futrica, é alimentada pela Casa Civil. Ele deve ter as fontes dele também lá, o Prats lá, e fica muito ruim. Pô, hoje os caras é capaz de ficar 3 dias falando aí do Holocausto que o Lula falou. Imagina você tendo a carne fresca para leão aí das futricas que saem do Palácio. Ô, Nassif, outra coisa que a gente queria trazer aqui, aproveitando que você falou sobre as futricas, né, da imprensa, o que você está achando dessa história da repercussão dos 2 fugitivos lá de Mossoró, que hoje a manchete está sendo 6 milhões de reais, né? Primeira vez, a gente estava comentando aqui no início do ICL Notícias segunda edição, primeira vez que se faz cálculo de operação para prender, né? Assim, é uma coisa... a operação? Não é se prendeu, se não prendeu, se né, foi uma operação que não matou, né, que teve inteligência envolvida, Chico, né? Não, primeiro era a cobrança. Todo dia, cadê os fugitivos? Cadê? Tem que prender. Agora que prendeu, mas gastou 6 milhões também, né? Acho que era melhor deixar solto, né, Nassif? Livre mercado, deixa solto. E o ponto central, eles não foram. O cara que administra o presídio lá é o sujeito que dirigia aquele centro evangélico picareta que tinha em Brasília, que tentou vender as vacinas com aquele cabo lá de Varginha ou de São Lourenço, eu não lembro. Sim. Era o mesmo cara. Esse sujeito, ele tem um clube de caça e tiro lá em Brasília, e ele foi o cara que deu aula de explosivos para aquela missão que foi para o Haiti, que é onde se concentra a conspiração. É aquele pessoal que foi para o Haiti. Não, todos os assuntos. Peraí, Nassif, em 2 frases você juntou um monte de assunto, tudo junto. Porque lá no Haiti estava todo mundo. No Haiti estava todo mundo. General Heleno, o cara era fornecedor. Neto, Tarcísio. E é o mesmo cara que fornecia as vacinas, e ele é diretor da penitenciária. É esse, Nassif, é isso mesmo? Ele prestava serviços terceirizados para... Serviço para penitenciária. Eu estou soltando um livro agora aqui com esses casos que ficaram escondidos aí. Esse sujeito, ele tinha uma empresa de vigilância. E daí ele conseguiu contrato com tudo quanto é hospital militar. A empresa ficou enorme.
E quando estourou o caso dos fugitivos lá, alguma matéria deixou escapar lá, foi por descuido, obviamente, que era um sujeito tabanês que chama. Era o tabanês que administrava lá, terceirizado, o presídio. É a obra, que é o cara ligado, a obra dele, é. Aí ele estava fazendo a obra no presídio. É o cara das vacinas. É o cara das vacinas, simplesmente. Que coisa. Mas o que interessa é que o governo gastou 6 milhões para pegar os fugitivos. É inacreditável, Nassif. Vamos trazer também, a gente vai falar agora sobre esse projeto aí da anistia, né? A direita não desiste de querer dar anistia para os golpistas. E aí hoje foi o senador Márcio Bittar, do União Brasil. Guardem esse nome, viu, gente? Guardem o nome dos senadores que estão querendo dar anistia para golpista. Ele apresentou uma terceira proposta sobre esse tema. As duas primeiras, inclusive, vão cair na relatoria do senador Humberto Costa, do PT, como a gente falou a respeito aqui. E a proposta do Márcio Bittar seria restaurar os direitos políticos dos inelegíveis por causa dos atos relacionados às eleições de 2022. E o Bittar alega que existe uma perseguição aos cidadãos por opinião e posicionamentos ideológicos. Quer dizer, mais uma tentativa, né, Nassif? Só que parece que talvez não vá para frente, porque ainda depende de uma série de questões para ir a plenário, enfim. Pode demorar para isso acontecer, mas que os caras estão tentando, eles estão, né? E se for pegar os militares que foram expulsos do Exército em 64 por não aderirem ao golpe, nunca tiveram anistia. Centenas deles aí, centenas. Simplesmente não aderiram ao golpe e nunca tiveram anistia, né? Mas essa questão da anistia, que é direito à opinião, você quebrar, invadir, quebrar, isso aí é direito à opinião, é uma loucura, né? É uma loucura. Agora, bom, a gente reclamava que não tinham chegado aos financiadores e aos planejadores. Agora está chegando. Então, o Alexandre Moraes está cumprindo o que prometeu lá, né? E aí não pode dar moleza efetivamente, né? Mas é um episódio dantesco, viu? Cada vez Agora eu falei, eu não sei se o que me chocou mais, se foi isso aí ou o dia que eu estava no aeroporto, e daí vi lá na Globo News a conversa entre o Lula e a Dilma, que o Sérgio Moro soltou no ar lá. Eu vou te falar que não me chocou tanto quanto a cena dos aviões nas Torres Gêmeas. Ali você via a cidadania sendo massacrada, pisada e celebrada aí pela mídia e por tudo aí. Não, eu lembro, aquele foi um período terrível e os áudios da dona Marisa com os filhos foram vazados também. Não tinha nada a ver com investigação, absolutamente nada. E foram vazados para gerar constrangimento, né? Porque ela falava, acho que um palavrão ali com um dos filhos, mas não tinha nada a ver com a investigação. Um negócio horrível. Agora está aí o Sérgio Moro tão poderoso para liberar até áudio ilegal, porque era ilegal o que ele fez, né? Está aí sendo chamado de ladrão de galinha pelo Gilmar Mendes. Né? Era grampo que ele fazia. Agora, cá para nós, hein? Santa ingenuidade, achar que vai falar com o Gilmar e vai desarmar o Gilmar, né? Eu acho que o que vazou lá foi a parte mais amena da conversa do Gilmar, que eu conheço o Gilmar, viu? Mas é um primário, né? Aliás, é mais um motivo para humilhação no Brasil. Perceber que um cara com o primarismo dele, do Deltan, quebraram o país aí. É um país que não tem... As instituições, elas vão ao sabor dos ventos, viu? Esse é um problema sério, viu? Quando você pega o Supremo até aquele momento que o Janot pegou o Aécio e o Temer, até aquele momento o Supremo era parte da conspiração. O Ministério Público era parte da conspiração. Aquilo só virou quando mataram lá o campeão branco lá, que era o Aécio Neves, e pegaram o Temer, daí eles inverteram. Acabou de apoio indiscriminado à Lava Jato, né? Então hoje você vê colegas nossos aí que são democratas desde criancinha. Se amanhã virar o jogo de novo, como é que vai ser? Então é um país que você não tem aquelas âncoras dos fundamentos assim, bem fincados, né? Aliás, o Rodrigo é prova, eu sou prova também, aí que a pior fase que nós tivemos aí de macartismo não foi a fase do Bolsonaro, não. Quando entrou o Bolsonaro, o pessoal olhou no espelho e viu lá, e se viu na cara do Bolsonaro, daí pararam. Aquela fase anterior foi muito pior, colegas delatando,
A Veja, aquela fase horrível da Veja. O Nassif fez o dossiê Veja. A Veja foi o maior disseminador de ódio do Brasil, bem antes, era a época do Lula e da Dilma ainda, né? Então foi uma operação de disseminar o ódio que veio de redação, veio dos setores ditos liberais, né? E de alguns jornalistas que estão aí hoje posando como heróis da democracia, né? A gente sabe, alguns. A Veja, estão no auge, né, aliás? No auge ainda. Também tem. Com audiências espetaculares. Ela contratou o Reinaldo Azevedo para me atacar. Eu tenho 500 páginas de ataques. 500 páginas. Mão peluda, frequentador de sauna gay. E daí as pessoas me mandavam informações pessoais sobre ele. Daí eu falava, a grande tentação que você tem, que eu resisti, é não entrar no mesmo padrão de jogo. Sabe? No mesmo padrão de jogo. Mas ali foi terrível, foi terrível. Só para deixar claro, essas frases aí, era o Reinaldo falando do Nassif. Sim. Né? Então, era no tempo do Petralha, né? Que era um grande rótulo para atacar o PT. Exatamente. O ódio. Exatamente. Gente, eu quero trazer mais... Diga, Nassif. Depois eu quero trazer mais uma notícia aqui para a gente conversar com você, antes de você ir embora, a respeito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, querendo que as famílias paguem, né, por conta própria, os ajudantes para crianças com deficiência nas escolas do Estado, tá? Essa alternativa que foi oferecida pela gestão do Tarcísio é que alguém da própria família faça esse tipo de assistência. Então, o Tarcísio publicou um decreto, na quarta agora, para autorizar que os estudantes com deficiência contem com atendente extra, né? Mas não coloca esses profissionais como responsabilidade do Estado. Quer dizer, gente... É a visão ultraliberal, é a visão do mercado. Resolva aí, a família que se vire. Exatamente. A família que se vire. Uma grande sacanagem. O Haddad, quando ele incluiu a política de educação inclusiva, 900 mil crianças, ele estabeleceu toda uma estratégia de apoio. Inclusive, você precisa ter pedagogos aí especializados para dar esse apoio. Então, o que ele fazia? A escola que aceitava, a escola pública da rede federal, que aceitava uma criança com deficiência, ganhava 2 matrículas. E se tivesse alguém no terceiro turno, que eles falam lá, para dar apoio, ganhava uma 3ª matrícula. Então, eram maneiras do Estado reconhecer aí a importância da educação inclusiva. Agora, o Tarcísio, o que ele está fazendo é tirando isso. Quem puder pagar, paga. Quem não puder... O Tarcísio, já escrevi, é a pior coisa que aconteceu na política brasileira desde o Bolsonaro. É pior que Bolsonaro. É um sujeito genocida, é um sujeito que quer repetir El Salvador aqui em São Paulo, vender empresas a preço de banana, está fazendo uma negociata que o Paulo Guedes fez com o precatório, ele está fazendo agora aqui com o precatório. Ou seja, não paga precatório, mas você pode usar o precatório para pagar ICMS. Então, os coitados que estão precisando de dinheiro vendem por 50% de desconto. O banco compra, vende para uma empresa que consegue abater 100% do precatório no lugar do ICMS. É um terror. E é de uma mediocridade administrativa a toda a prova. O período dele de ministro foi o período de pior conservação das estradas, inaugurava pontes em cidades, aí fazia um carnaval. O Tarcísio é um horror, viu? E só para ressaltar, né, Gabi e Chico, nesse caso aqui eu considero uma crueldade essa história de colocar as famílias que eu deixo. As famílias, se quiserem colocar um profissional ali na sala de aula, eu deixo, né? Então, é uma coisa assim do liberalismo mesmo, assim, do vale tudo. Vocês que se virem. Exatamente. Né? Eu vi muitos depoimentos de mães que têm crianças assim, e como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou cuidar da família? E tem o seguinte, o Estado é que deveria ter que cuidar disso. Sim. Fala, Nassif. E o Supremo Tribunal Federal, numa votação lá, que a Fachin que tocou, impediu as escolas particulares de cobrarem adicionais de crianças com deficiência. Uhum. Não, isso aí é de uma crueldade. Não, o que ele está fazendo lá, com os massacres lá em Guarujá, assim, é um perigo. Ele que inaugurou a era dos negócios militares no governo. A Dilma, naquela santa ingenuidade dela, colocou ele no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, e ele começou a pegar obras que estavam paradas e passar para empresas de engenharia ligadas a militares da reserva e tudo lá.
Ele inaugurou isso aí. Então, quando você pega a imprensa, outro dia tinha uma crítica da Folha, o Derrite aí. O Derrite está transformando a Polícia Militar de São Paulo, que com todos os abusos ainda tinha uma hierarquia lá e um pessoal legalista, está transformando em milícias. O mesmo processo que ocorreu no Rio, ele está fazendo aqui. Agora, a Folha faz um editorial falando lá das 300 pessoas que ele colocou no gabinete para atender juízes, procuradores. E não fala do principal aí, que é o fato de você transformar em milícia. Você acaba com a hierarquia e é milícia. E ele está fazendo isso, permitindo que matem pessoas. Mataram outro dia aí, invadiram uma casa e mataram um sujeito que era surdo, cego. Não lembro. Sim. Um outro que estava com muletas. O cadeirante, né? O cadeirante apanhou da polícia. Ele e o filho invadiram a casa dele. É uma coisa absurda, assim. Um governo realmente... O Tarcísio é a grande ameaça, porque você não tem mais terceira via, acabaram com o sonho aí da terceira via. Tanto que a Veja outro dia manchetou assim, Tarcísio é a grande alternativa de centro para enfrentar o Lula. Eles já estão dando como o Tarcísio como de centro. Porque eles acabaram com o centro, né? O PSDB foi pro buraco, foi engolido pelo bolsonarismo. Acabaram com o centro. É isso. Ponto chegando. Essa foi a última grande obra do Zé Serra, né? Quando radicalizou o jogo lá atrás aí. Exato. Podia ter ido para o inferno sem dar essa última contribuição aí à política brasileira. O Nassif está afiado. Nassif, queria só aproveitar aqui para mandar a nossa solidariedade da equipe toda, e a gente estava tratando desse tema aqui das crianças com necessidades especiais, a perda, né, do enteado do Nassif, um abraço, né, ao Vinícius, o Nassif escreveu sobre isso, falou publicamente sobre belos isso. Textos, né? Belos textos, então, assim, um abraço afetuoso aqui, a nossa solidariedade para você e para a Eugênia, para a mãe do Vinícius, a sua companheira, né? E eu sei que foi uma perda, uma coisa muito, assim, dolorida, e a gente deixa aqui nosso abraço. Eu conto na coluna que a primeira vez que a gente estava começando a se relacionar, o Haddad foi em casa do Sarau, ele apontou a Eugênia e falou, o programa de educação inclusiva saiu porque ela não largava do meu pé. A Eugênia, Muito bom. É uma grande figura. Tem muito orgulho. É isso. Um abraço para vocês aí. Força. Abração, obrigada, querido. Nassif, obrigada por hoje. Até semana que vem. Bom final de semana, querido. Até mais. Obrigada. Aqui, gente, vamos falar também... Vamos falar de notícia boa, na verdade, né? Vamos? A gente vai tem essa mercadoria no Brasil? Tem notícia boa também, Além de né? ser sexta-feira. Além de ser sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai sextar, eu ia falar testar. Vai sextar. Antes disso, a Academia Brasileira de Letras está empossando hoje o seu primeiro indígena, gente. Demorou, mas chegamos lá, né? O Ailton Krenak vai ocupar a cadeira número 5 da BL numa cerimônia que está começando daqui a pouco, às 8 horas da noite. O presidente Lula chegou, inclusive, a confirmar a presença nesse evento, só que ele cancelou de última hora, teve algum compromisso, então não vai comparecer. O Ailton Krenak, ele é autor dos livros, diversos livros, na verdade, né? Tem Uma Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele é um gênio, né? Maravilhoso, grande escritor, maravilhoso. Grande artista brasileiro, pensador, né? Então, uma ótima notícia aqui pra gente, né? Pra gente ir para essa sexta-feira. A Academia Brasileira de Letras dá uma subida de nível hoje. Com certeza. Né? Dá, porque a gente sabe que lá tem umas figuras que, pelo amor de Deus, né? Tem, realmente. Realmente tem umas figuras ali que mas o Ailton Krenak certamente sobe o nível. Acho que é a primeira vez, né, que a cultura indígena assim está representada na Academia Brasileira. Primeira vez. Sim. Primeira muito importante. Vez. Novo em 127 anos, me informa demoram aqui Ricardo Gouveia. Vai acontecer no Brasil, né? Demora demais. Pelo amor de Deus. Fundada por Machado de Assis, né? Que era negro, né? Negro, sim. Apesar de não fazer disso uma bandeira ou uma bandeira de luta, mas enfim, o Machado de Assis era negro. Sim. É o fundador da Academia Brasileira de Letras, um descendente de afro-brasileiros, né? Total. Novo imortal, então, gente, Ailton Krenak. Viva Krenak. Viva Krenak. O nosso Essa sim é uma bela notícia. Essa é uma notícia excelente. A gente também, nessa mesma semana, inclusive, aqui o Maurício Arruda, nosso diretor de jornalismo, nos informa, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconheceu pela primeira vez os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante o regime militar contra 2 povos indígenas, né? Os Krenak, de Minas Gerais, ou seja,
povo do Ailton. O povo, exatamente. E os Guarani Kaiowá também, de Mato Grosso do Sul. Então, a gente teve também esse reconhecimento. Né, a representante da comissão parece que se ajoelhou, né? Eu não cheguei a ver a imagem, eu vi só a informação. Se ajoelhou frente aos representantes da comunidade indígena, pedindo desculpa em nome do Estado brasileiro pelo massacre cometido contra esses dois povos. Muito bem, gente. Tem notícia aqui também sobre a aula que a gente vai ter, inédita nesse final de semana. O ICL está organizando um encontro gratuito com o Elliot Aronson, o maior psicólogo social dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, autor do best-seller O Animal Social, que criou conceitos, sempre tenho ressaltado aqui, como dissonância cognitiva, estuda a ciência do comportamento humano, vai compartilhar com a gente esses ensinamentos fundamentais. Vamos assistir o convite do Eduardo Moreira, bora? Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais? Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão. Isso aí, gente. Tá aí, então, convite de Eduardo Moreira. Faltam 2 dias, não perde. Eu já avisei, mas tem que fazer a sua inscrição para você não perder essa aula. Então, em icln2.com.br, você se inscreve e assiste essa aula que é online, ao vivo, gratuita. Pela primeira vez, o Elliot dá uma aula aqui no Brasil. Então, tô avisando, hein? Depois vai perder, aí vai ficar aí chateado. Então, olha lá, icln2.com.br, domingo, 8 horas da noite, dia 7 de abril. Marca na sua agenda e não perde. Bora sextar, meus queridos? Agora sim, né? Agora Chega sim. Saga. Posso mandar um abração para um amigo aqui, o Gilberto Claro. Nascimento, que nos acompanhava aqui. Giba, Jornalista, Gilberto Nascimento. grande repórter na área de religiões no Brasil, é o que mais entende dessa parada. Hoje é o grande especialista na Igreja Universal do Reino de Deus. Escreveu livros sobre isso, mas já acompanhou também a Igreja Católica, enfim, tem uma carreira longa no jornalismo e um grande colega também. Leiam O Reino, O Reino de Gil. Gilberto Nascimento. Excelente. Além de um Nosso bom abraço. santista também, né? Aí, Chico Sá. Aí, Chico Sá. Vai sofrer na O time Série da B. virada é o time do amor. É isso. É isso aí. Um abraço, Giba. Vamos embora, então, meus queridos. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana, que fez sua estreia na primeira semana. Semana inteira. Pronto, agora Semana cumpri a semana inteira. inteira. Tô liberado para tomar, assim, uma... Debutou. Uma Jurubeba, Uma Leão jurubeba. do Norte. Vamos jurubeba. juntos, Vamos, né? vamos. Vamos juntos, é isso aí. Boa noite para você também que nos acompanhou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. E, ó, hoje é sexta-feira, então, juízo, mas nem tanto. Até semana que vem. Segura. Fala, turma! Tá chegando a hora da gente aprender com quem sabe. Faltam só 2 dias. A gente se encontra no dia 7 de abril, no domingo agora, às 8 horas da noite, com Elliot Aronson, o psicólogo social mais importante vivo do mundo, que aos 92 anos de idade esbanja a lucidez e vai nos explicar por que a gente se comporta da forma como a gente se comporta. Ele é autor desse livro aqui, o livro mais importante já escrito sobre o tema. Uma conversa com ele é algo inédito no Brasil. Se inscreve agora no botão Saiba Mais. Vamos participar junto desse encontro histórico e que vai mudar a visão de todo mundo. Um abraço e até lá.